crescimento é um crescimento horizontal. O BAE teria um crescimento vertical caso tivesse adesão de novos produtos ou serviços. Mas o que eu pretendo aqui trazer nessa minha estratégia de solução é a melhoria do seu serviço, que seria, nesse caso, nós aproveitaríamos o crescimento horizontal ou a escala horizontal e aplicaríamos certos mecanismos para nós termos uma escala vertical também, entende? Isso seria teoricamente assim. Vamos avançar, certo? Agora, qual a minha ideologia? Nós vamos utilizar microserviços. Não, talvez o BAE já utiliza microserviço, então acho que essa tua solução não é muito viável. Entende? Talvez estás a pensar nisso. Então, se o BAE utiliza um microserviço atualmente, vamos lá começar. Então, está a utilizar mal. Este é o meu pensamento. Entende? Está a utilizar mal porque não tem necessidade de estar a acontecer essas quedas toda em todos os momentos no aplicativo. Então, existe uma má configuração da parte da arquitetura do aplicativo. Entende? O aplicativo em si, ele depende de outros ecossistemas, que são a arquitetura do Banco BAE. Então, nós aqui vamos falar sobre essa arquitetura do Banco BAE e como é que o Banco BAE vai melhorar a sua arquitetura segundo a minha projeção. Entende? Primeiramente, temos que entender o que é um monolito e o que é um microserviço. Bem, um monolito, teoricamente, é vamos considerar, né? Temos um projeto pequeno que está no início do desenvolvimento e esse mesmo projeto simplesmente tem um banco de dados. Tem um único banco de dados com uma quantidade enorme de tabelas. Tem tabelas para usuário, transações, balanço e tem muitas outras coisas. Entende? Todas essas coisas são tabelas. Né? Então, existe uma grande dificuldade para escalar um produto em si. Por que temos que escalar? Porque há necessidade de fazer essa escala quando se tem um produto que tem muita requisição. Quando você tem um produto que tem muita requisição, há necessidade de você fazer sim uma escala. Essa escala ou escalabilidade, ela vai depender de alguma coisa. Por exemplo, no BAE, como o problema deles foi a adesão de muitos usuários, então eles estão perante uma escala, eles estão sendo forçados a escalarem horizontalmente. Porque os usuários já apareceram, o número de usuários apareceram e aumentou-se. Então, eles têm que escalar horizontalmente, entende? Porque eles dependem dos usuários, etc. E os usuários começaram a aumentar. Então, o microserviço, ele é para esse tipo de projetos. Que num dia tinha, por exemplo, 1000 usuários e no outro dia tem 100 mil usuários. Entende? Para você lidar melhor com essas quantidades de usuários, você vai precisar dividir certos serviços da sua aplicação, permitindo com que as suas equipas, nesse caso os seus programadores, possam programar, né, de forma independente e escalar independentemente certas funcionalidades da aplicação. Entende? Então, isso tem muitas vantagens, que são alta disponibilidade, né? Normalmente ele é utilizado para a escala horizontal. Nós já falamos que estamos na escala horizontal. Estamos na escala horizontal porque nós estamos a depender de algo orgânico, né? Que são as pessoas, que são os usuários que estão em massa lá. E grandes equipas, acredito que o BAE tem uma grande equipa de programadores, porque eles sempre fazem recrutamento e etc. Tá bom. Então, já conseguimos compreender o que é um microserviço, o que é um monolito. Se vocês quiserem que eu entre profundamente nesta matéria, até posso dar um exemplo mais prático sobre um país, entende? Por exemplo, no nosso país, Angola, ela tem 18 províncias, talvez vai ter mais do que isso, segundo a nova divisão regional que foi feita, etc. Mas na minha mente ainda tem 18 províncias, tá bom? Então, Angola tem 18, vamos supor, até agora, que ela ainda tem 18 províncias. Então, cada província tem o seu governador, certo? Mas nós temos um único presidente.
Então, este presidente, ele consegue dar ordem, nesse caso, ou tarefa, para esses governadores fazerem. E cada província, ela é responsável, de alguma forma, por algum recurso mineral. Nós temos províncias que têm mais recursos minerais em relação aos outros recursos minerais. Então, podemos dizer, de alguma forma, que cada província é um microserviço, percebes? É uma funcionalidade do nosso microserviço. Angola em si é um projeto, nós temos já essa menção, e cada província é um microserviço, dividindo, nesse caso, as tarefas, porque o presidente em si, ele não pode estar ao mesmo tempo em Benguela, no Ambo, no Mochique, ele não consegue, não tem essa possibilidade, entende? É um gasto enorme, ele está se deslocando assim, claro que ele pode fazer visita, mas é um gasto enorme, certo? Então ele coloca pessoas lá que vão estar controlando, supervisionando e dando, nesse caso, soluções para os problemas. Então essa divisão que existe, nós podemos considerar como um microserviço, entendeste? São microserviços, eles já vão desempenhar funções, vão ter seus recursos, e aquela província pode crescer, entende? Com base nos seus recursos. Então isso chamamos uma escala independente. Essa escala independente, ela é baseada no serviço que aquela província vai fazer, ou microserviço já vai fazer, e ela vai crescer de forma com aquele serviço. Eu vou explicar melhor sobre isso. Agora é isso. Por exemplo, aqui temos uma arquitetura de microserviço. Conseguimos ver que quando nós temos uma aplicação, ela é dotada de funcionalidades, né? Nós temos o login, transações, histórico, pagamentos externos. Eu coloquei assim. O que acontece? Cada parte, o login vai ser um microserviço, entende? Nós podemos criar um microserviço simplesmente para login, quer dizer, sempre que o usuário fazer adesão na aplicação, ele terá um sistema responsável para saber exatamente que usuário é este, se as credenciais dele são exatas e não só. Terá um microserviço disponível simplesmente para transações. Também terá outro simplesmente para o histórico e por aí em diante. Já disse, né? Os benefícios são escalabilidade independente, resiliências a falhas. Agora eu vou explicar melhor aqui. Bem, dando continuidade, já sabemos que o microserviço é a divisão de tarefas, né? Dentro de uma aplicação, nós vamos dividir ela em pequenas tarefas e cada tarefa vai ser independente, mas existe um detalhe, né? Esse detalhe é o quê? Cada serviço ele vai ter o seu próprio banco de dados. Isso já é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Por que temos que ter bancos de dados independentes? Desculpa. Temos que ter bancos de dados independentes por causa da quantidade de requisições e porque a gente necessita ter uma independência. Entendeu? Precisamos tornar independentes os serviços. Essa independência vai fazer com que se o serviço B está apresentando falha, o serviço C pode funcionar porque ele não depende do banco de dados de B, entende? Ele depende de C. Como é que vamos se comunicar? Como é que o serviço B vai se comunicar com A e vice-versa? Através de mensageria ou mensagem broker, que são Kafka, RabbitMQ e outras infraestruturas do gênero que permitem com que microserviços possam se comunicar em filas. Ok? Essa é a primeira ideia que nós temos. Quer dizer, o BAI, se já tem uma arquitetura de microserviço, essa arquitetura tem que ser bem estruturada. Nós aqui estamos a encontrar soluções para o BAI. Essa é a minha opinião que eu estou dando para o BAI. Esta é a primeira parte. Agora vamos falar sobre bancos de dados com shared. Eu vou explicar o que é shared daqui a pouco. O que acontece? Quando nós temos uma alta carga de dados existentes, o que significa essa alta carga no banco de dados existentes? Por exemplo, se a gente chegar até aqui, por exemplo, esse serviço A é o serviço de transações. Então, o banco de dados A é o banco de dados simplesmente para as transações. Ele é para as transações. Tem o ID do usuário, tem os valores